Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta sexta-feira, 21 de agosto, com as principais notícias da pecuária brasileira. E já faz tempo que o pecuarista brasileiro sabe que o boi sanfona, aquele que engorda nas águas e perde peso na seca, é o caminho para ter prejuízo na atividade. E para não cair nesta armadilha, o melhor remédio é tecnologia e planejamento. E este é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Masco, que já está com a imagem ajustada e devidamente iluminada, esperando para assumir a ponteira da comitiva. Boa noite, Sidney, seja bem-vindo ao trabalho. Boa noite, Renata. Muito boa noite para os companheiros boiadeiros e para as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro. Faltando agora um mês e mais algumas horas para a mudança de estação, no sertão os bichos já estão esperando, já estão na espera da primavera, só que o amigo pecuarista tem perfeito entendimento que daqui até lá tem muito chão para andar e não dá para sossegar, porque o gado precisa continuar sendo devidamente alimentado e bem alimentado. Pois então, para adquirir um pouco mais de conhecimento a respeito do que é que o fazendeiro pode fazer para ajudar a boiada a atravessar esse eito sem tanto sofrimento, a gente convidou para a nossa primeira entrevista do dia o Dr. Michael Salles, que é engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Acre e vai participar do programa pelo computador, falando diretamente de Rio Branco, a capital do estado. Muito boa noite, doutor Michael. É uma honra ter a sua presença internet aqui no nosso programa. Muito obrigado pela atenção e seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Eu que agradeço o convite, né, para a gente aqui da Embrapa Acre. É uma grande satisfação contribuir com o nosso grande amigo pecuarista, né, os vaqueiros e vaqueiras aí espalhados pelo Brasil. Essa ferramenta é espetacular, está nos trazendo grandes oportunidades, né? Eu aqui no Acre estou conseguindo interagir com você aí. Isso é um grande prazer. É muito bom, né? Bom, Michael, comparando aí com as outras regiões brasileiras, né? Aí no norte do país tem alguma diferença nesse manejo nutricional do gado na estação mais seca? Eu posso dizer que sim. Se a gente imaginar o Brasil como um país continental, né, a região amazônica ela tem características muito, muito peculiares aqui do clima nosso, que tem relação com essa quantidade de chuvas, né? A gente tem uma quantidade de chuvas maior que grande parte do Brasil e muito mais bem distribuída, o que nos dá uma falsa impressão de que não temos praticamente seca. Embora tenhamos sim uma época aí de estiagem, né, a partir de junho a gente já tem uma redução drástica do nível de chuvas, e agosto, setembro, esses níveis de água no solo reduzem bastante, o que traz para as plantas déficit hídrico, e essas plantas perdem qualidade muito rapidamente. Então, aqui no Acre, é exemplo de todas as regiões do Brasil que praticam pecuária, a gente sofre com uma sazonalidade, e nós precisamos de estratégias para contornar essas situações, né, que é a redução drástica do teor, principalmente de proteína das pastagens. É isso que eu ia te perguntar, né? Por que muda, né, essa situação e o que muda na necessidade nutricional do gado durante esse período, Michael? Isso. Durante o período de águas, a gente fala que o fazendeiro está rico, né? A pastagem ela atende até uma boa proporção da exigência nutricional dos animais. Contudo, à medida que as águas começam a reduzir, né, a intensidade de chuva, as plantas começam a reduzir seu crescimento. Então, a oferta de forragem reduz e a qualidade da forragem que é produzida nessas pastagens também reduz drasticamente. Essa redução na quantidade de proteína das pastagens faz com que esses animais reduzam a sua capacidade de digestão desses alimentos. O alimento fica menos digestível, menos aproveitável. E isso faz com que esses animais perdam peso. Como comentado no início da entrevista, né, o boi sanfona é famoso. Ele acontece justamente pela redução drástica nos teores de nutrientes das plantas forrageiras, de uma maneira geral, nesse ambiente tropical nosso. E o que acontece se essa precisão nutricional dos animais não for devidamente atendida, Michael? Se a gente não atende a exigência nutricional do animal, ele não expressa o potencial genético que ele tem para a produção, seja carne ou seja leite, e isso traz aos pecuaristas grandes prejuízos, né? Isso faz com que ele tenha receita durante o período de águas e perda de receita durante o período de seca. Isso, dentro de um sistema de produção, é desastroso, né? Reduz muito as margens
de lucro desse produtor ao final da safra. Agora, onde é que o pecuarista vai achar, né, as fontes para fornecer para os animais isso que ele está precisando, que ele não acha mais na pastagem, que é proteínas ou os outros nutrientes, enfim? Onde ele acha isso? Então, embora a gente esteja conversando sobre esse assunto agora aqui para nós, a gente já está bem no meio da seca já, né? A gente já está no mês de agosto, já está bastante seco. Esse planejamento ele precisa começar agora. Normalmente, ele começa no início da safra, que começou agora no dia 1º de julho, né? Então, esse é o momento de planejar a seca do ano que vem. Nesse momento, a gente vai, no planejamento da fazenda, observando o que aconteceu no ano passado, a gente vai planejar o que vai acontecer nesse próximo ano. A suplementação ela pode acontecer de várias formas, depende do que falta, né? Se na fazenda faltou pasto, a suplementação ela precisa ser uma suplementação volumosa. Então, esse pecuarista ele precisa pensar em uma fonte volumosa de fornecimento, que pode ser uma silagem, pode ser uma cana, pode ser um feno, uma outra forma de suplementação volumosa. Se esse pecuarista consegue manejar pasto e consegue entrar no período seco com oferta de forragem, mesmo que seca, ele aí lança a mão dos produtos que a gente chama de concentrados ou proteinados, né? Aí a gente tem uma gama de produtos no mercado, tanto produtos prontos para uso comerciais, como pode-se também produzir o seu próprio suplemento, a própria ração na fazenda. Isso depende muito do nível tecnológico do produtor e dos objetivos dessa empresa pecuária, né? Quer dizer que não existe, então, uma receita padrão de suplementação, né, na seca, que possa ser usada por toda a fazenda em qualquer lugar do Brasil, né, Michael? Não existe por conta da diversidade, inclusive dentro da própria fazenda. A fazenda, ela tem dependendo do sistema que ela trabalha, se ela trabalha com ciclo completo, ela tem vacas de cria que tem uma exigência, ela tem novilhas em crescimento que tem uma exigência, bezerros que tem exigência, tem animais machos em crescimento, tem animais em terminação. Cada grupo de animais, dependendo de sua fase de vida e nível de produção, ele tem uma exigência nutricional diferente. Então, o planejamento da fazenda ela tem que ser feito para todas as categorias. Quem trabalha com recria e engorda, a mesma coisa, animais em crescimento têm uma exigência nutricional, animais em terminação, já em acabamento, tem uma exigência diferente. Então, tem que ser planejado para a exigência do animal. E também, esse planejamento leva em consideração a infraestrutura que tem na fazenda e as metas, os alvos de manejo, ou as metas produtivas do produtor. Depende muito da idade que esse produtor pretende abater esses animais. Se ele tem um manejo mais intensivo, ele vai usar um determinado tipo de produto. Se ele tem um manejo mais extensivo, abate animais mais tardios, mais velhos, ele pode utilizar uma outra estratégia. Desde produtos de baixo consumo, 1 grama por quilo, proteinados aí de uma forma geral, produtos comerciais que tem aí nas indústrias de nutrição animal, como ele pode também trabalhar com formulados com maior consumo, de 3, 4, 5, 6 gramas por quilo, que trazem desempenhos maiores, né? Trazem metas de ganho de peso mais audaciosas, animais abatidos com 2 anos, menos de 2 anos. Ô, Michael, agora tem uma conta muito delicada que o pecuarista precisa fazer, né? Porque se por um lado não pode faltar comida para os animais, também não deve sobrar, né? Cada vez que sobra é perda, né? É prejuízo. Como é que ele faz essa conta? Existe uma fórmula assim que a gente possa aplicar e falar, olha, invisto tanto, não vai sobrar, não vai faltar? Existe sim. E aí a gente, de novo, reforça. Quando o pecuarista inicia nessa intensificação de sua propriedade, porque suplementação ela já é um nível de intensificação na propriedade, né? Desde um nível mais básico, suplementação apenas com sal mineral, até entrando nessa linha de produtos proteinados ou produtos formulados. Esse produtor precisa ter muito bem claro qual é o custo da arroba produzida por ele. Então, isso exige um nível de anotação, um nível de controle zootécnico um pouco complexo, né? Mas principalmente ele precisa saber quais que são as suas receitas e despesas, e dentro de uma projeção anual de receita, ele pode fazer os seus cálculos e deixar uma determinada margem. O que mais importa nesse momento é ter margem. Não tem como a gente trabalhar nível de suplementação mais alto se eles não nos dão margem
A margem significa uma diferença entre a despesa e a receita, quanto que eu vou ganhar com isso, né? Então, na hora de tomar essa decisão, sabendo exatamente quanto que custa a arroba produzida, esse pecuarista ele vai poder optar por qual estratégia lhe atende melhor. A gente sempre gosta de trabalhar com margens em torno de 20% nessa época de seca, né? E aproveita a época de chuva para elevar essa margem ao máximo, que é uma época em que os animais estão em pleno crescimento. Então, acertar o manejo na chuva é importantíssimo para reforçar as margens, para reduzir o preço da arroba produzida, para que agora, na época da seca, a gente consiga, com um pouco mais de investimento, ainda conseguir entrar competitivo no mercado, produzindo uma arroba a um preço, né, barato, que nos traga uma margem satisfatória e não nos deixe perder capacidade produtiva dentro da fazenda. Né? Muito bom. A gente usa a Então, o cálculo é esse, é tecnologia sempre para ganhar despesa e dinheiro, né? receita. Com A gente usa a certeza. tecnologia para ganhar E uma dinheiro, coisa, não é por boniteza, né? não é de jeito nenhum. Uma coisa que isso é clássico e já está bem estabelecido dentro dos experimentos que a gente já fez aqui no Acre, que tem muitos feitos no Brasil, é que os produtos proteinados, de uma forma geral, eles têm uma resposta muito boa. Para você ter uma ideia, para cada real investido em um proteinado, a resposta produtiva dele é R$ 2. Então, é um investimento que não tem erro, desde que Muito bom. exista a oferta de forragem, porque o grande segredo da suplementação proteinada é que haja oferta de forragem. O produtor ele precisa se organizar para que haja oferta de forragem na época da seca. Tendo oferta de forragem, o produto proteinado entra e aí é lucro garantido. Muito bom. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui, Marco, agradecer o trabalho de vocês aí da Embrapa Acre, dizer que a gente é parceiro, mandar um abraço para todo mundo aí e até a próxima. Eu que agradeço pelo convite, a gente está sempre aqui à disposição no que for necessário. Um grande abraço e Muito fiquem com obrigado. Deus. Você também. Grande abraço. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com a companheira Renata Afonso. Ótima entrevista, obrigada, Sidney. Daqui a pouco você volta com mais informações. O DBO vai para um rápido intervalo, até já. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E voltamos a chamar o companheiro Sidney Masco. Sidney, o que você tem para contar para a gente agora? Tá certo, Renata? Muita história a gente tem para contar ainda e você pode deixar que eu vou tocando a boiada daqui, né? E você volta dentro de mais alguns instantes. Mas apesar de um forte crescimento aí de uns tempos para cá, a pecuária brasileira ainda insemina menos de 20% da sua vacada parideira. E o lado bom dessa situação é que o setor ainda tem muito espaço e muito chão para avançar e crescer. No caso do gado de corte, por exemplo, a quantidade de doses de sêmen comercializada anualmente no Brasil está dobrando, né? Cada ano a gente praticamente dobra o número de doses vendidas e em 2019, para ficar só num exemplo mais próximo da gente aqui, mais ou menos a metade desse material genético foi fornecido por animais da raça Angus. Pois então, para saber o que é que está acontecendo com esse mercado extremamente importante para a pecuária brasileira, a gente tem a satisfação de receber mais uma vez aqui no nosso rancho eletrônico a visita internética do pecuarista Antônio Marcial Neto, da FSL Angus, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador diretamente da cidade de Itu, aqui pertinho de São Paulo, cerca aí de 100 quilômetros de São Paulo. Boa noite, Marcial. Muito obrigado pela sua presença aqui. Uma satisfação receber você novamente aqui. Fique à vontade, porque você sabe que a casa aqui é sua também, né? Muito boa noite, Sidney. Boa noite para toda a audiência do Terra Viva, para os amigos e amigas aí da Terra Viva. Ô, Marcial, qual é a parte principal da explicação desse crescimento, desse enorme crescimento que a raça Angus tem tido no Brasil, tanto sob o ponto de vista aí de interesse de venda de sêmen, como também de animais, né? O que explica isso? Viu, Sidney, a venda de sêmen Angus, desde que você acompanha a FSL Angus Itu há tantos anos, desde 2010 para 2019, aumentou 4 vezes, né? Quer dizer, houve um aumento de 1,7 para 5,8 milhões de doses em 2019.
é uma coisa extraordinária. E esse ano já estamos com 34% de crescimento também da venda de semi-angus no primeiro semestre, um fato completamente extraordinário. O fato, Sidney, é que a raça Angus ela agrega peso e agrega qualidade nos animais, né? Então, peso e qualidade. O peso, a arroba nunca esteve tão bem, né? A arroba, nós estamos num momento muito interessante do preço da arroba, né? E a qualidade também, hoje há uma demanda muito forte pelos animais que têm marmoreio, que têm qualidade de carne, né? Então, essa a situação. Quer dizer, o Brasil todo está cada vez mais querendo animais da raça Angus. Semi, né? Nós estamos falando de semi, principalmente. Sim, semi e animais também, né? Agora, Marcel, quem está comprando esses animais, para onde eles estão indo? Olha, os animais da raça Angus, quer dizer, o semi está no Brasil todo. Praticamente todos os estados brasileiros estão usando o semi. E os touros estão ganhando espaço aqui no Sudeste, né? Quer dizer, a nossa criação, que nós temos quase 20 anos já de experiência em touros nascidos e criados aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, em Itu e Itapetininga. Vocês estão vendo as imagens aí dos nossos animais, né? Então, eles estão muito adaptados, com pelo curto, né? Cada vez mais resistentes e com um manejo bom do carrapato, porque não tem nada que ver calor, né? A gente já conversou muitas vezes sobre isso, não tem nada que ver com calor, a questão do Angus, né? É só o manejo do carrapato adequadamente. Então, o Sudeste é um grande polo, o Mato Grosso do Sul e Sul de Minas são grandes clientes nossos, e um pouco também de Goiás e um pouco do Mato Grosso, mas principalmente Sudeste, né? Aqui um pouquinho de Centro-Oeste, aonde está indo os semi-angus e os touros para repasse, né? Marcel, falando desses animais aí que a gente está mostrando, né? Terça-feira, dia 25, terça-feira agora, tem o tradicional leilão da FSL Angus, né? Eu queria que você falasse rapidamente aí um pouquinho do que é que a gente vai ver nessa pista. Olha, nós vamos ter na terça-feira, Sidney, dia 25, às 20h30, no canal Terra Viva, como sempre, uma oferta de 10 lotes de fêmeas, muito interessante para quem quer iniciar um plantel ou melhorar o seu plantel, e vamos ter 40 reprodutores, né? E, inclusive 3 touros de central e reprodutores comerciais, que são esses que vocês estão vendo aí nas imagens, tá certo? Vamos oferecer também pacotes de embriões, porque Santa Catarina e Paraná, que eram grandes compradores dos nossos touros, agora estão demandando bastante embriões, e vamos vender pacotes de sêmen, né, de produtos nacionais. Viu, Sidney? Esse venda de sêmen espetacular, 5,8 milhões de doses no ano passado, 70% desse sêmen é importado, principalmente dos Estados Unidos. Agora, no primeiro semestre, nós já vimos um crescimento de 40% do sêmen nacional. Pequeno crescimento, passou de 26% para 28% do mercado. Mas é muito interessante, porque nós estamos aqui com touros que têm, os nossos touros que serão ofertados na terça-feira, eles são avaliados pelo Promebo, que compara todos os touros brasileiros, mas você sabe que nós, há 15 anos, fazemos parte do programa das OETs nos Estados Unidos, onde nós fazemos análise de DNA de todos os nossos animais, tá, para verificar as características, principalmente características de ganho de peso a desmama, de peso e ganho e tamanho de carcaça e peso de carcaça, além de pelagem curta. Então, a nossa oferta vai ser uma oferta muito adequada para as condições do Centro-Oeste, muito adaptados, e os nossos compradores, clientes, amigos, têm possibilidade de ir já no nosso site, né, www.fslangusitu.com.br, de verificar as avaliações profundas desses touros e fazer as suas escolhas. Muito bom. Tá certo, então, a gente vai estar torcendo, vamos estar junto, a gente se vê interneticamente, então, no leilão, né? E eu agradeço aqui mais essa sua participação, mando um abraço para você e para toda a turma boa aí da FSL Angus. Abraço, até lá. Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado e grande abraço.
Até lá. Bom, e aproveitando então a ligeireza da televisão, agora a gente vai num pulo só daqui até o mercado do boi gordo. E o que tem para ser contado é que nesta sexta-feira, fechadeira da semana, que foi a penúltima do mês de agosto, a nossa praça boiadeira continuou embicada com firmeza no rumo de subida da ribanceira, para alegria e gosto do companheiro boiadeiro brasileiro. Mas o caso que agora está sendo passado está merecendo aí da parte do amigo pecuarista um pouco mais de tempo de prosa e de entendimento, porque, conforme já foi falado aqui mais do que uma vez, mesmo não tendo mudado completamente de lado, o vento agora, nessa parte final do mês, já está batendo no eito de um jeito ligeiramente diferente, né? A respeito da demanda, no que diz respeito ao setor exportador, a fome do comprador estrangeiro continua do mesmo tamanho gigante que ela estava antes. Já aqui no nosso próprio terreiro, com o fim do dinheiro do salário do trabalhador brasileiro, o que normalmente já é esperado e normal para estas alturas do calendário, o movimento caiu no balcão do açougue e o dono do estabelecimento já não está mais assim tão animado, digamos, né? Bom, também é verdade que a oferta de gado terminado andou aumentando aí um tiquinho assim de quase nada, e foi numa quantidade tão pequena porque se a situação era extraordinária, absoluta e extremamente apertada, agora ela ficou só muito apertada, o que evidentemente não vai ser suficiente para tirar o carretão do rumo de subida do estradão. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 18 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que em 16 delas o preço subiu e só em 2 o carretão pegou o rumo contrário. Para fazer a recitação desta relação, eu peço de novo a participação da companheira Renata Afonso. A lista das arribadas de hoje começa com Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, com o boi indo para R$ 225,50 a prazo e já descontado o fundo rural. No norte de Minas Gerais, o macho não sai por menos de R$ 228,50. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, o boi aumentou para R$ 218,50. Em Dourados, o preço da fêmea subiu para R$ 205. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a vaca está cotada em R$ 202. Na região norte, a alta foi geral, com o macho a R$ 207 e a fêmea a R$ 197. No sudoeste do estado, o boi vale agora R$ 205 e a vaca R$ 195. No sudeste matogrossense, o macho pulou para R$ 212 e a fêmea para R$ 202. No oeste da Bahia, o boi sai por R$ 238,50 e a vaca por R$ 228,50. No sul baiano, a fêmea arribou para R$ 230,50. No oeste do Maranhão, o boi aumentou para R$ 225,50 e a vaca para R$ 205. Em Alagoas, o macho está cotado em R$ 241,50 e a fêmea em R$ 228,50. Em Paragominas, no Pará, quem quiser comprar boi vai ter que pagar pelo menos R$ 223,50. No Espírito Santo, a fêmea vale agora R$ 213. No Rio de Janeiro, subiu tudo, com o boi a R$ 223,50 e a vaca a R$ 211. No noroeste do Paraná, o macho sai por R$ 222,50 e a fêmea por R$ 209. As duas únicas quedas do dia foram em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul, com o boi sendo derrubado para R$ 7,20 o quilo vivo ou R$ 216 por arroba. Tá certo, então, e no arremate da função, a gente faz agora a recitação do versinho caipira do dia, lembrando que esta semana o tema escolhido foi Natureza Sertaneja. Vai ouvindo. Na primavera, a paineira se enche de botão e no verão, não pela quimera da vaidade, nem por ter a necessidade de se ver formosa, se põe num vestido de branco e rosa colorido, enchendo de beleza o sertão. E tendo posto sentido nessa determinação da natureza, agora eu estou esperando ela derrubar o seu fruto de algodão, quando passar o outono, para fazer uma coberta acolchoada para esquentar meu sono na madrugada fria do sertão.
É isso então, gente. Eu vou dando por encerrada a minha participação no programa de hoje, deixando aqui um grande abraço, desejando um excelente, um ótimo final de semana para todo mundo e prometendo voltar nos nossos horários de costume na segunda-feira. Volto com você, Renata Afonso. Um abraço, um bom final de semana para você também. Obrigada, Sidney. Ótimo fim de semana. Segunda, então, você volta trazendo mais informações para a gente. O DBO de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos no domingo e na segunda-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá!